Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Arte do Lucro. Episódio de hoje super importante, vamos falar sobre projeções financeiras. Então nesse episódio 15, estou trazendo um convidado muito importante, mas antes disso eu quero fazer aqueles pedidos básicos sempre. Se você está acompanhando aqui o nosso podcast, vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, para que você esteja sempre ligado quando a gente postar novos episódios, que hoje em dia a gente está postando de 15 em 15 dias. Então se inscreve que você não vai perder nenhum conteúdo novo. E no episódio de hoje a gente está falando aqui com o Breno, responsável aqui pela área de valores da Startup Hero, e uma pessoa que, cara, tem anos de experiência nesse mercado, já fez a projeção ali de centenas de empresas aqui com a gente, e com certeza tem muito a agregar. Fala aí, galera. Sou o Breno, sou responsável pelo valuation aqui na Startup Hero. Estou trabalhando aqui já tem 2 anos e já avaliei todo tipo de negócio, diversas empresas, centenas delas, na verdade, todo tipo de modelo de negócio, realidade econômica. E sou apaixonado por economia, é isso que eu escolhi fazer desde adolescente. Já tive passagem pelo BNDES, pela FAPES, já fui assessor de investimentos, então sempre gostei de ficar olhando o relatório de empresas, isso está no meu sangue, assim, desde que eu comecei no mercado de trabalho. E hoje eu estou aqui para ter uma conversa, para participar dessa conversa aqui do Arte do Lucro. E hoje está ajudando a gente a liderar aqui no valuation de pequenas e médias empresas do Brasil. Então o Breno já ajudou bastante a gente nesse processo de elaborar projeções financeiras, de determinar quais são as melhores metodologias para fazer valuation. E é isso. E hoje a gente está aqui para falar sobre essa parte que vem antes do valuation. Não necessariamente está ligada, né, com valuation. Você pode fazer uma projeção sem estar fazendo valuation. Mas para quem está chegando aqui de paraquedas, né, quem só ouviu falar nesse termo, mas não sabe muito profundamente, como que você definiria a projeção financeira? Bom, para ser bem simples assim, uma projeção financeira é a estimativa de resultado futuro da empresa. E ela, assim, de preferência no modelo mensal, no formato de uma DRE, mas pode ser, assim, semestral, pode ser anual, o que encaixar melhor aí para a realidade do negócio. E quando o Breno fala em DRE, né, é aquele demonstrativo de resultados do exercício, né? Então, é aquele formato que você coloca as receitas, os custos, despesas, os impostos, né? Todas as linhas de custos e despesas que você tem, até você chegar no lucro ali do exercício, né? Do período. Então, esse é um formato muito comum que os empreendedores utilizam para descobrir, né? Se estão tendo lucro ou se estão tendo prejuízo. Então, muitos empreendedores, eles simplesmente contam entradas e saídas e vê o que sobrou e atribui isso ao lucro. A gente gosta de ser um pouco mais técnico, né, para conseguir fazer a nossa análise, então a gente sempre recomenda que você faça uma projeção financeira no formato de uma DRE. Então, pega um modelinho no Google, em qualquer site aí de uma DRE e já faz isso dentro da sua projeção financeira que vai te ajudar bastante. Exatamente, Léo, esse modelo aí de DRE. E assim, o ideal é pensar em termos de meses, porque assim, a gente tem que ponderar. Se a gente pensar em termos de dias, por exemplo, fica demais. Mas o horizonte de meses é uma coisa muito mais factível, assim, para a gente conseguir se planejar. Ou seja, é muito mais concreto eu pensar quantos funcionários eu vou ter mês que vem, ou então daqui a 2, 3 meses, do que eu pensar quantos funcionários eu vou ter no mês 12 do ano 3. Então, assim, é muito melhor fazer uma projeção mensal, uma estimativa de resultados. Você consegue ver de maneira mensal ali o que você está projetando. Perfeito. O papo até agora parece muito teórico, né? Mas conforme a gente for explicando, né, como fazer uma projeção financeira, provavelmente essa questão de como você dividir a projeção, se vai ser em meses, se vai ser em anos, vai fazer um pouco mais sentido. Tá, e em que momentos você deveria fazer uma projeção financeira? Por que raios que isso é importante para o empreendedor? O primeiro momento, né, que vem claramente aqui na minha mente para você fazer uma projeção financeira é antes de você validar uma ideia de negócio. Vou até dar um exemplo próprio da Startup Hero. A Startup Hero ela começou, antes de ser uma consultoria para empresas, para pequenos e médios negócios, startups, ela era uma ideia de ser uma empresa voltada para educação para empreendedores. Então, a gente antes de validar nossa ideia, a gente antes de captar investimento, a gente antes de construir o nosso produto, primeiro de tudo era eu e meu Excel pensando, será que isso vai ser viável financeiramente? Pelo preço que eu planejo vender, pelo custo que eu vou ter com marketing, com impostos, com contratação. Será que esse negócio vai se pagar no futuro? Ou será que eu vou estar tendo todo esse trabalho para no fim ter prejuízo? Então, antes de você validar a ideia, é a primeira situação óbvia que vem na minha cabeça de que você deveria fazer pelo menos uma projeção financeira pequena para você ter ideia se o negócio vai parar em pé ou não. Exatamente. Além de validar uma ideia, você também tem projetos dentro de uma empresa que já está validada, por exemplo. Então, você está querendo decidir se você vai fazer investimento numa nova máquina ou não.
Vale a pena você fazer uma projeção do quanto essa máquina pode trazer para você em termos de vendas, em termos de produção, se ela vai te custar muito caro. Então, esse é um segundo motivo para você fazer a projeção. Um terceiro momento assim, fundamental para você fazer a projeção é quando você quer captar investimento. Porque se você quer captar investimento é porque provavelmente você vai ter prejuízo, né? Se você estivesse vislumbrando aí já saindo lucro no seu primeiro mês, no seu primeiro ano de operação, você, para início de conversa, nem estaria captando investimento. Então, é muito importante você saber o quanto que você vai precisar. Primeiro, para não acabar falando que você precisa de, tipo, R$500 mil para iniciar um negócio e acabar cedendo aí um percentual muito grande da sua empresa que você nem precisaria ceder. E o segundo, para você não captar pouco cedendo muito também. Então, fazer uma projeção é importante primeiro para você saber o quanto que você vai precisar de investimento e também para saber como que aquele negócio que você está querendo começar pode dar de retorno no futuro para você, para os seus acionistas, para os seus investidores. Só para ficar mais claro para quem está escutando, o que o Breno está querendo dizer é que, vamos dizer que a sua empresa acabou de começar, está querendo fazer uma captação justamente para impulsionar esse primeiro ano de operação. Muitos estudiosos criticam as startups que não dão lucro, que logo de cara não estão dando lucro, que só dão prejuízo, mas a gente entende que é normal no primeiro, no segundo ano de operação, a empresa ter esse prejuízo, porque ela está construindo a marca, está construindo os processos, contratando gente e muitas vezes está colocando um produto inovador no mercado. Então é difícil de você ganhar esse mercado no primeiro momento. Então, sem um desespero, né? Dá para você ter um prejuízo e ainda assim poder ter sucesso no futuro. O grande ponto é quem que vai bancar esse prejuízo no primeiro e no segundo ano, considerando que poucas pessoas são filhas de herdeiro, né? Então, acaba que muitas vezes o investidor entra justamente nesses momentos. O grande ponto é, quanto você vai captar para o seu primeiro ano de operação? 100 mil? 500 mil? 1 milhão? Qual que é o valor correto para você captar? A melhor forma de você descobrir qual que é esse valor para você captar é você fazer uma projeção financeira e ter uma estimativa ali de qual que seria a sua perda no primeiro ano. Então, se eu descobrir que no primeiro ano eu vou ter uma perda de mais ou menos R$200 mil, segundo a minha projeção financeira, o ideal é que eu capte um valor próximo disso, talvez 250 mil, 300 mil reais, só para ter uma gordurinha ali, né, e não ter uma margem de erro. Mas a ideia é basicamente essa, você ser assertivo na sua captação e não simplesmente captar R$1 milhão e ceder muita participação na sua empresa, porque senão você vai estar se prejudicando no futuro. E assim, não só para você ver o quanto que você vai precisar para ter a gordurinha, mas também para mostrar para o seu potencial investidor, dentro de uma projeção assim factível, o quanto que o seu negócio pode estar faturando daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, para tornar para ele um investimento atrativo. Aliás, isso é um tópico que a gente pode tocar daqui a pouco, como é que fazer uma projeção concreta, assim, que seja que o investidor olhe e fale, não, isso aqui realmente é possível de atingir. Com certeza. Isso é muito importante, porque muitos empreendedores simplesmente botam que vão faturar 1 bilhão no primeiro ano e o investidor vai olhar ele como um maluco e não como um empreendedor sério. Então, isso é realmente um ponto muito importante para você ficar atento. E eu acho que um último momento que é relevante para o empreendedor fazer uma projeção financeira é durante o planejamento estratégico dele, pelo menos anual, né? A gente sabe que nem todo empreendedor é organizado, mas que idealmente ali no final do ano, dezembro, janeiro, o empreendedor deveria parar um pouco, refletir, reunir os sócios para fazer uma projeção financeira, estipular as metas para o novo ano e entender o que eles vão precisar fazer, quais ações eles vão precisar tomar para atingir essas metas, né? E isso só vai ser possível se você tiver uma projeção financeira bem realista, mas ao mesmo tempo otimista, né? Então você tem que ter esse pouco de otimismo para que você consiga almejar, né? Tipo, novos pulos, né? Tipo, conseguir alcançar novas coisas. Exatamente. Nem que você tenha pouco tempo, você vai sentar ali no final do teu ano, fazer uma projeção de 12 meses fechados, assim, é bom você ter esse tipo de rotina na sua empresa. Então, assim, virou o ano, quero estabelecer metas, eu vou fazer um planejamento para alcançar essas metas. A melhor coisa que você tem é calcular o que você vai ter no caminho. Então, fazer a projeção é um desses passos. Até porque imagino que uma das suas metas é crescer 50% da sua receita. O que vai ser necessário para você crescer 50% de receita? Provavelmente vai ter que contratar novos vendedores, vai ter que aumentar o investimento em marketing, vai ter que ter alguém na equipe de sucesso do cliente, vai ter outros custos administrativos associados aos novos colaboradores que estão entrando na empresa. Então, muita coisa é impactada pelo aumento da receita que você planeja ter na sua empresa. Muitas vezes a empresa pode lucrar até menos se a receita aumentar muito, porque os impostos vão aumentar junto. Então, às vezes, o planejamento estratégico vai te ajudar
a você pensar aonde você quer chegar com a sua empresa. Exatamente, um exercício reflexivo, né? Porque todo mundo quer crescer 50%, todo mundo quer crescer 2 dígitos, quem não quer? Mas é bom, assim, parar e pensar o que eu vou de fato precisar para fazer isso, né? Como você já bem colocou aí, contratar gente, abrir novas áreas, estrear novos produtos, exatamente. Bom, então agora a gente vai para a parte que as pessoas que entraram no podcast estavam esperando, né? Como que eu faço uma projeção financeira na prática? Eu diria que o primeiro passo é você refletir quais que são os planos da empresa, quais que são os planos dos sócios. Existem muitas empresas que têm sócios que são acomodados, ou então que eles já estão com uma empresa que está estável, que fatura 1 milhão por ano, lucra 300 mil, e eles estão confortáveis com isso. Tipo, eles não querem crescer porque existem dores que o crescimento traz. Então você precisa entender, você quer crescer, você quer se manter estável, você quer abrir uma nova área, você quer entrar numa nova vertical, quer criar um novo produto, quer captar investimento, quais que são os seus planos? Porque são esses planos que vão guiar a sua projeção financeira. Exatamente. Assim, por isso mesmo que a gente reforça o ponto. Começa a projeção pela receita. Porque quando você começar a projeção pela receita, você vai pensar ali no momento em que a empresa está. E o momento que a empresa está envolve vários fatores, como você já colocou, fatores internos, como sócios, como, não sei, quanto que a empresa já está, já cresceu, quão madura ela está, mas envolve fatores externos também, como o mercado, o momento da macroeconomia. Então, assim, começa pela projeção de receita para você pensar em tudo que está envolvido ali. E quando a gente fala em começar pela projeção de receita, para um empreendedor que ainda não tem cliente, que ele está começando a empresa, essa provavelmente vai ser a parte mais desafiante, porque ele não tem um histórico, com o que ele vai se basear? Então, a definição de receita, né, é basicamente o ticket médio, né, o preço médio que você cobra nos seus produtos ou serviços, vezes o seu número de clientes. Então, vamos começar pelo básico, né? Você estipula ali qual que seria o preço do seu produto, do seu serviço, pelo menos vê o que seus concorrentes estão cobrando, então você já vai ter um preço ali na sua cabeça. E em relação à quantidade de clientes que você teria, você vai fazendo uma projeção mensal de quantos clientes seriam atingíveis de forma realista, mas ao mesmo tempo de forma otimista, né? Como a gente falou, uma projeção que você consiga vender e defender ao mesmo tempo. Que você não seja nem um lunático e nem um conservador. Tá, você tocou em 2 pontos muito importantes aí, perfeito. O primeiro deles é em relação ao otimismo. Seja que você esteja começando um negócio, um novo ano do seu negócio, você não vai ter muito incentivo para fazer isso se você estiver pessimista, né? Então, assim, é bom ter o pé no chão, mas é bom ver um futuro melhor. E o segundo ponto é em ser realista, assim. Um jeito que vai te ajudar muito, assim, na hora da sua projeção, de permanecer ativo ali, próximo à realidade, é você pensar em termos de unidades reais. E o que eu quero dizer com isso? Assim, o Excel, ele aceita qualquer coisa. Se você estiver usando o Excel... A gente já viu de tudo aqui na Startup Guerreira. Exatamente. Então, você pode pegar ali... vou chutar aqui, eu gosto muito do número 25, 25%. Aí você arrasta a fórmula do Excel e fala assim, 25% para todos os anos. Ao mês ainda. Ou ao mês, Então, todo mundo pode fazer isso, sabe? E isso não vai trazer realidade para a sua empresa só porque você está botando um número percentual ali. Na verdade, o legal é você pensar mesmo na quantidade de clientes, em termos de quantidade, de, sei lá, peso, de... E pensando que as coisas levam um tempo, sabe? Tipo, o cara tá começando um negócio agora e ele acha que ele vai conseguir atender 1.000 clientes daqui a 6 meses. E as coisas não são simples. Tipo, às vezes pra você contratar uma pessoa demora meses. Pra você conseguir validar o seu produto, pode demorar 6, 7 meses. Então as coisas não são simples de acontecer do dia pra noite. Então, o seu ganho de clientes, ele acontece de forma gradual. Não dá pra você acelerar muito esse processo. Então, é aquilo, seja realista, seja otimista, então tem que estar ali no meio termo, né? Também você tem que lembrar que, assim, é normal a empolgação, principalmente para quem está começando um novo negócio, né? Mas a gente tem sempre que lembrar do que é humanamente possível. Então, assim, não adianta, você não vai conseguir... Pra quem tá começando um negócio hoje, dificilmente vai estar faturando mais de 150, 300 mil reais no ano 1. É óbvio, existem outliers, existem empresas que conseguem superar isso, mas a gente tá falando na média. Então, só um número para você se basear, né? Então, assim, vamos partir para depois da receita, né? Que vem as despesas e os custos, que nem tudo são flores. Uma coisa que toda empresa tem em comum é que ela vai ter o Estado como sócio. Então, com certeza, você vai ter que projetar imposto. E ainda é um sócio que está, muitas vezes, só na parte positiva, né? Então, antes de chegar no lucro, você já está pagando imposto. Exatamente.
Então, assim, inclusive você vai ter que... O seu primeiro passo é qual regime tributário eu vou escolher para minha empresa. Então, tem 3 regimes tributários. Tem o Simples Nacional, tem o lucro presumido e tem o lucro real. Se você é uma startup, até por um princípio de simplificação, geralmente você vai usar o Simples como base, né? Mas, assim, esse ponto que você falou que ele vai estar na parte feliz é que o Simples ele não vai estar olhando se você vai ter prejuízo, se você vai ter lucro. Então é importante que você já comece com os impostos ali, né, que vão incidir sobre a receita, porque o Estado ele já vai cobrar de você esses impostos. A gente sempre sugere para os empreendedores que estão começando para começar pelo Simples Nacional, independente, né, de qual ramo que eles estejam, por pura simplificação, né? Óbvio que esses conselhos mais detalhados você consegue pegar com o seu contador, né? Muitas vezes pode ter um regime melhor, mas por pura questão de validação e simplificar toda a burocracia que você teria, seja no lucro presumido ou no lucro real, que são regimes que são mais complexos, que são burocráticos, tem muitas obrigações que você tem que fazer, a gente sugere que você comece pelo Simples Nacional. O grande lance do Simples Nacional é que o imposto ele é totalmente tributado com base na receita que a empresa tem. Então você pode ter um prejuízo milionário na sua empresa, nunca ter distribuído R$1 de lucro para os sócios, mas você vai pagar imposto, não importa o que você faça. Falando dessa forma, pode parecer horrível, né? Mas, do mesmo forma que não é bom, né? É imposto, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais simples, como o próprio nome diz. Então, é algo que logo após a receita você já vai ser tributado. Então, se você estiver olhando para uma DRE, você vai ver que logo depois da receita você já vai ter uma linha de impostos. Então, justamente, esse é o segundo ponto da sua projeção financeira que você tem que estar atento e que você tem que estudar melhor como é que funciona, porque existem certas complexidades aí nesse meio. Exatamente. E fora que o empreendedor ele vai ter trabalho pra caramba, assim, com diversas coisas que ele pudesse fazer para simplificar a rotina administrativa dele melhor, assim. E outra linha fundamental junto com o imposto é o custo. Porque o custo ele é basicamente aquilo que você vai precisar ter para vender o seu produto. Aliás, a definição de custo é essa, né? Senão seria qualquer outra despesa. Então, você não vai conseguir ter uma loja de brinquedos se você não comprar o brinquedo, se você não fabricar o brinquedo. O custo da matéria-prima, o custo do insumo, o custo da prestação do serviço. Então, tudo que é essencial para que você consiga estar tendo a receita, você tem que estipular como se fosse o custo. É uma confusão muito normal que existe com o empreendedor. Qual a diferença de custo e despesa? Então, o custo é aquilo que é essencial para que você consiga entregar o seu produto, o seu serviço. Exatamente. E também, de novo, é um exercício reflexivo que você faz, de pensar o que você vai precisar para tocar o seu negócio. Então, quando você pensa assim, em termos do que é essencial mesmo para atingir aquela receita, você vai estar ali pensando em termos de custo. Se não for essencial, não é custo, não precisa se preocupar, fica para outra despesa para pensar depois. E eu acho que um outro ponto interessante para a gente abordar na questão do custo, né, é que muitos empreendedores acreditam que eles conseguem ter lucro, né, colocando uma margem ali muito pequena da diferença entre a receita e o custo que eles têm com o produto, acreditando que quando eles vendem em grande quantidade, eles vão conseguir compensar isso no futuro. Mas isso é algo que dificilmente acontece. Você tem que ter uma margem razoável da diferença entre a receita e o custo que você tem do seu produto ou da prestação do seu serviço. Então, esse é um ponto que é interessante para você ficar atento na sua projeção financeira. Exatamente. Isso é uma realidade que o empreendedor inevitavelmente vai enfrentar. Assim, de novo, tem outliers, pessoas que vão conseguir criar um produto realmente muito inovador, muito diferente, mas existe, assim, uma margem de lucro que dá para colocar em cima do produto que você vai vender, ou então existe uma quantidade de esforço que você vai ter que empregar, uma quantidade de mão de obra, de tempo, de softwares, no caso de uma prestação de serviço. Então, é muito importante, assim, que você também não queira trabalhar, ou, por outro lado, você não queira fazer um produto que tenha uma qualidade muito superior à do mercado logo de cara, porque senão é muito possível que o seu negócio, ali no primeiro ano, principalmente casos em que você quer captar investimento, ele não sobreviva a outros anos por causa de problema de capital de giro, que é basicamente o dinheiro que você precisa para tocar o seu negócio no mês seguinte, porque você já começou fazendo uma margem muito apertada, né? Uma diferença entre ali. Ou até mesmo vender por um preço muito baixo, né? Tipo, eles acreditam que vão conseguir fazer uma estratégia de entrada no mercado, colocando um preço muito baixo, só que isso vai fazer com que a margem dele caia muito, né? Então, isso é um ponto que você tem que ficar atento na sua projeção financeira.
Exatamente. Não tem como mudar tanto assim a realidade. Se você for tentar empreender e fazer uma coisa revolucionária, você vai ganhar experiência ao longo do processo e é tão normal na nossa projeção de custo a gente acreditar que as empresas, seja startups, seja empresas mais tradicionais, elas têm uma coisa chamada ganho de escala. Ganho de escala basicamente vai ser fazer mais coisa com o mesmo, ou então de repente até com menos, dependendo da inovação tecnológica que você tiver. Mas, a princípio, assim, é muito importante que você trabalhe com margens realistas. Ou seja, tanto um preço que seja algo que você fique confortável ali em vender o seu produto, depois você tirar o seu, quanto um valor também que não vai ficar muito acima nem muito abaixo do mercado. Bom, e depois dos custos e dos impostos, existe todo um rol de despesas administrativas que a empresa precisa arcar para administrar o negócio, né? Como o nome já diz. Então entra aí o RH, o marketing e outras despesas, né? E vamos começar com o RH, que geralmente é a despesa mais significante para uma empresa aqui no Brasil. Então, assim, com certeza a sua empresa vai precisar de funcionário. Isso é uma certeza, porque por mais que você, por exemplo, seja um software, você vai precisar ali de alguém para atender o cliente, para você, se, por exemplo, for um empreendedor, conseguir focar na programação. Então, assim, é bom você projetar salários realistas também, porque você não pode querer pagar um salário muito exorbitante, muito acima da média do mercado, e também nem muito baixo, porque senão você não vai conseguir reter talentos. Então, assim, projetar uma quantidade razoável de pessoas para conseguir executar aquelas rotinas operacionais ali que você está enxergando na sua projeção de receita. E pensar também em termos de como que está a sua projeção de receita. Se você diz que no mês 6 você vai estar atendendo 60 novos clientes por mês para sua empresa de software, né, como seu exemplo, quantas pessoas vão ser necessárias para vender para esses 60 novos clientes? Quantas pessoas vão ter que estar no sucesso do cliente? Quantos desenvolvedores vão ter que estar adicionados na sua empresa para você conseguir continuar evoluindo seu produto? Exatamente. E assim, por mais que você queira reduzir a quantidade de mão de obra, você vai ter que pensar que é uma pessoa muito habilidosa que vai estar fazendo isso e que provavelmente você vai ter que pagar um salário maior para ela. Então, não adianta, permaneça na realidade junto com a sua projeção de receita. O ideal é você fazer uma projeção de quantos funcionários por cada área vão ser necessários para cada mês de operação da sua empresa, porque assim você já vai ter uma noção boa de quanto que você vai gastar com o RH no mês. Lembrando também que existem encargos, né? Então você vai ter que calcular salários, encargos, muitas vezes você vai ter custos com contratação, então o RH tem todas essas despesas envolvidas. Lembrar também, né, que tem um período de treinamento, essas questões que vão ali influenciar no processo. Também tem a parte boa, que assim, quanto mais você consegue reter talentos, a ideia é que a produtividade dessas pessoas cresça. Então, com o tempo ali, a sua empresa ela pode ter economias também com mão de obra. Com certeza. Com o próprio desenvolvimento dos colaboradores atuais. Com certeza. E uma outra linha de despesa que é super significante, ainda mais hoje em dia, né, no século da internet, em que as pessoas, apertando o botão, você já consegue impulsionar um post no Instagram, no Facebook, é a despesa com marketing. Então, é muito importante você fazer uma boa projeção de despesa com marketing para que você consiga entender se o seu projeto é viável, se a sua empresa vai conseguir ter lucro ou se ela vai estar sempre no prejuízo. Então, a melhor forma de você conseguir estimar bem as suas despesas com marketing é através do conceito de CAC, né, que a gente vive falando aqui na Startup Hero, que nada mais é do que o custo de aquisição do cliente. Então, o CAC basicamente é o quanto você paga para ter um novo cliente. E para calcular o marketing, a partir do momento que você tem o CAC, você pegar a quantidade de clientes que você projetou para aquele mês, ou de novos clientes, né, e multiplicar pelo CAC. Se você ainda não sabe seu CAC, é um cálculo razoavelmente simples, né? Então, eu investi R$1.000 em marketing no mês passado, consegui 10 novos clientes. Então, o meu custo por aquisição de cliente seria 1.000 sobre 10, ou seja, R$100 por cliente, na média, é o meu CAC. E se você não tem uma noção boa de qual é o seu CAC, porque você nunca investiu em marketing, ou você não tem um histórico financeiro, você pode olhar mais ou menos para o que seus concorrentes fazem, mas tende a ser um CAC mais baixo quando você está falando de varejo de produtos de baixo valor, então vai ser de R$10 a R$50, e quando você está falando de software, pode ser proporcional a 2, 3, 4 mensalidades, porque tende ao cliente ficar vários meses pagando seu software,
Então, por mais que você tenha um custo de 2, 3 meses de mensalidade para atrair o cliente, se ele ficar 12 meses, ele já vai se pagar. Então, a ideia é basicamente essa. Quanto mais caro for o seu produto, ou mais atenção o cliente precisa dar para pensar se ele vai comprar ou não, o CAC tende a ser maior. Exatamente, perfeito. E como é que você vai projetar o seu marketing, sua despesa com marketing a partir disso? Vamos dizer que você tem um CAC de R$240 e você projeta que você vai ganhar no ano 1 100 clientes novos. Então, você vai ter ali uma despesa com marketing de 100 vezes 240, que vai dar aí R$24.000. Perfeito. Você não precisa ficar muito noiado, né, em relação a se o CAC está perfeito, se eu vou realmente acertar o número de clientes, porque no fim das contas a gente não vai acertar nada na projeção financeira, né? A gente não tem bola de cristal. O que a gente está fazendo é um chute bem feito, né? Então, você tendo uma estimativa do valor do CAC e do quanto você conseguiria de cliente de forma realista, você já vai ter uma despesa de marketing bem embasada. Muito antigamente, né, as empresas elas não tinham como calcular bem o CAC delas. Então, você vê empresas como, por exemplo, Coca-Cola, que faz anúncios na televisão, que aluga caminhões para ficar tocando na época do Natal a temática da Coca-Cola, com a marca deles. Eles não conseguem medir o retorno que esse tipo de marketing traz. Mas quando a gente está falando na realidade do pequeno empreendedor, em que todo o dinheiro em marketing praticamente que ele bota, ele já quer ter um retorno em cima disso, você consegue mensurar melhor o retorno em cima disso através da métrica do CAC. Exatamente. Se você trabalha com tráfego pago, com anúncios nas redes sociais, vai ficar ainda mais fácil de você calcular. Com certeza. E, por fim, falta só as despesas administrativas, que muita gente chama de despesas gerais. Então, ali é um contador, serviço de terceiro que você vai precisar, ou então vai até a sua conta de luz, o que você vai consumir de cafezinho na sua empresa. Então, se você for uma empresa assim que já existe há muito tempo, as coisas elas vão tender a se repetir. Você pode projetar um ganho de eficiência, uns cortes de despesas desnecessárias, assim. No máximo, aumentar a inflação se a empresa não está crescendo muito, né? Eu acho que para o empreendedor que está começando agora, que não tem noção ainda do que ele vai precisar no dia a dia dele, quais vão ser as despesas gerais que ele vai ter, é bom pensar, sim, o que você vai querer. Então, por exemplo, eu quero um escritório mais legal. Então, você projeta ali um aluguel condizente com um escritório mais legal. Eu quero uma coisa mais econômica. Então, você projeta uma coisa mais econômica. Eu quero determinada quantidade de serviços de terceiros. Então, você coloca ali software, contabilidade. Exatamente. São coisas que todo mundo precisa. Mas no primeiro ano de operação, né, para quem está começando, geralmente não vai ser uma despesa super significante assim, em relação, por exemplo, ao RH ou custos, né? Então, da mesma forma, não precisa ficar super noiado com esses valores. Basta você colocar um chute ali para o aluguel, contabilidade, conta de consumo, que muito provavelmente não vai sair muito do que foi planejado. Bom, a gente já está quase finalizando a DRE, tá? Calma. Por último, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas para você completar a DRE, teria os impostos que caem sobre o lucro da empresa. Então, caso você esteja no Simples Nacional, você se safou dessa. Mas caso você esteja no lucro presumido ou no lucro real, você vai ter que pagar mais algumas alíquotas de imposto. E subtraindo isso, você vai finalmente chegar no tão querido lucro líquido, ou prejuízo, né? Então, é justamente nesse momento em que você vai saber, se você está querendo captar investimento, qual que é o valor que você deveria almejar durante a sua captação de investimento, ou então se você está simplesmente fazendo seus planejamentos, você vai ter uma noção de quanto que seria o lucro nos seus próximos anos. Perfeito, assim. Assim, também vale a pena, depois do lucro, você pensar em termos de investimentos, compra de equipamentos, ou então novos softwares que você vai ter para sua empresa. Então, você está com um projeto ali de expandir uma sede, você está com um projeto ali de criar uma nova solução, comprar uma máquina industrial. Todas essas são investimentos que acabam que não entram numa DRE. Para quem não estudou contabilidade, administração, pode parecer confuso isso. Como assim? Eu gastei dinheiro, deveria estar entrando ali nas minhas despesas? Como assim? Acaba que não entra. Então, a gente sempre, depois do lucro líquido, acaba corrigindo com uma linha de investimentos para que você tenha noção realmente do valor que teve de saídas, né, no final do ano, porque no fim das contas é o que vai impactar a conta bancária da empresa, né? Então, acrescenta essa linha que vai ajudar você nos seus planejamentos. Então, se você quer ter uma nova, sei lá, se você quer comprar uma certa quantidade de computadores para novos funcionários que você quer contratar, se você quer comprar novos móveis,
Tudo isso entra como investimento porque você está fazendo coisas para expandir a sua empresa ou então para vender um novo produto. Exato, que não vão afetar o resultado operacional em si, mas afetam a saída de caixa da empresa. É bom pensar que o investimento é uma parte boa, assim. Você só vai fazer o investimento se você tiver com recurso para isso. Então, pode pensar como ele vindo depois do resultado que você tiver. Se for um prejuízo, você vai estar ali provavelmente no universo de captação de investimento. Bom, e pra gente finalizar esse tópico, que acredito que já esteja bem longo, né? Acho que a gente vai finalizar só com alguns mandamentos que a gente segue aqui na Startup Hero para que você faça uma boa projeção financeira. Eu acho que os 2 primeiros entram naquele tópico que a gente abordou no início, que é para você ser uma pessoa realista, mas ao mesmo tempo otimista. A gente costuma falar que é uma projeção que você consiga vender e defender. Então você vai conseguir apresentar para o investidor, vai mostrar que existe um crescimento planejado para a empresa, mas que ao mesmo tempo você não é um lunático que está projetando uma curva de crescimento assim, igual um foguete. E sim uma curva de crescimento que faz sentido e que tem oscilações e que você consegue defender cada linha ali que está sendo projetada. Exatamente. E que você consiga falar isso em português também, né? Porque a gente falou da questão de trabalhar com unidades reais, esse é um mandamento também. E a gente falou do exemplo de percentual. Mas tem muita gente que simplesmente não compreende isso. Às vezes o seu investidor é um médico e ele não está ali habituado com a realidade ali de ficar focado em número, percentual. Então, assim, se você mostrar uma coisa para ele que está ali, quantidade de clientes, ele vai conseguir compreender muito melhor o que você está mostrando. Mais pé no chão, mais factível para ele, né? Porque, primeiro, você não vai estar simplesmente arrastando uma célula para o lado de crescimento de 10% ao mês. E segundo, porque você vai estar mostrando o número de clientes, né? Então, para quem não está na realidade do negócio, é mais fácil de compreender. Exatamente. Além de você poder falar, olha, é totalmente possível eu conseguir aqui mais 10 clientes. Dado que nos últimos 3 anos eu consegui uma média aí de 15 clientes a mais por ano. Eu acho que o último mandamento é você comparar a sua projeção financeira com o tamanho do seu mercado. Então, a gente está cansado de receber projeções financeiras aqui dos empreendedores que dizem que eles vão alcançar 80% do mercado em 3 anos. E a gente já responde para eles que, cara, isso é impossível. O mercado não é constituído de apenas uma empresa, de 2 empresas. Geralmente são de dezenas de empresas. Então, se você vai alcançar 10% de um mercado, já é muita coisa. Então, você não deveria fazer uma coisa muito ambiciosa. E se você está alcançando mais do que 20%, 30% de um mercado lá para o 5º, 6º ano de uma projeção financeira, muito provavelmente você acelerou demais na tua projeção, você deveria voltar e dar um passo atrás. Eu particularmente sou um acompanhante assíduo do canal, então eu sei que ter concorrente é uma coisa boa. Então, assim, hoje em dia, um negócio que é muito comum ter startup é marketplace, por exemplo. Então, o cara quer fazer um marketplace para vários e-commerce. E assim, a gente tem exemplos aí como a Via Varejo, a Magazine Luiza, e a gente vê o market share que eles conseguem alcançar. Não adianta você colocar como se você fosse atingir 50% do mercado, porque isso não é uma realidade factível. E trabalhar com números factíveis é melhor. Bom, perfeito, Breno. Acho que a gente conseguiu cobrir com muito detalhe tudo o que você precisa saber sobre uma projeção financeira. E se você quer captar investimentos para sua empresa, para o seu projeto, quer tirar aquela ideia do papel, conte com a Startup Hero nesse processo. Nós somos especialistas em ajudar startups e pequenos e médios negócios nesse processo difícil e demorado que é captar investidores. Então, se você precisa descobrir quanto vale a sua empresa, quanto vale o seu projeto, ou se você precisa de uma apresentação matadora para apresentar para aquele investidor, conte com a Startup Hero, porque nós ajudamos centenas de empresas nesse processo e com certeza vamos ajudar você a ter uma probabilidade maior de conseguir captar investidores. E além disso, se você precisa de uma ajuda mais consultiva, se você precisa de uma mentoria, de um ombro amigo para ajudar o seu negócio, seja na etapa de validação, de crescimento do número de clientes, vendas, marketing, ou para esse lado mais financeiro, né? Se você precisa de uma ajuda na sua projeção, conte também com a Startup Hero. A gente está com um braço agora de consultoria novo, que a gente está estreando já com os nossos primeiros clientes. Então, se você quer esse suporte mais de mentoria, mais de 1 a 1, que a gente vai estar fazendo reuniões com você e vai te ajudar no seu processo, né, no dia a dia da sua empresa, é só você entrar nos contatos aqui que vão estar no link da descrição e agendar uma conversa com um dos nossos especialistas para você conhecer mais como que funcionam os nossos serviços. Além disso, como eu falei no início do podcast, segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, que a gente está postando de 15 em 15 dias mais conteúdos como esse, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal. Brasília.